Boa tarde a todos. Inicialmente quero dizer que é uma honra estar aqui. Eu quero agradecer esse convite do IAB na pessoa do Thales, né, colega de velha data. E é um orgulho compartilhar esse evento aqui, essa mesa com meu querido amigo, colega também de longa data, o Cavanha, né? Bem, o tema que a gente vai abordar hoje, eu acho que é o tema mais atuante, mais atual e mais relevante, né, desse momento, que é o leilão dos excedentes da seção onerosa. E o objetivo dessa minha apresentação, então, é mostrar a vocês aqui o que é essa seção onerosa, por que é seção, por que é onerosa, o que ela tem digamos assim, de problemas e o que ela traz de perspectivas para o país, né? Tanto em termos de recursos, de atividade, de riqueza que vai ser gerada e de potenciais conflitos, né? Já que já vou adiantando, né? É uma situação sui generis. Até onde eu pude pesquisar, não há precedente no mundo, né? Do jeito que a coisa está colocada. Mas eu vou começar isso daqui contextualizando a seção onerosa. Vamos começar do começo. E o começo eu vou começar com a Constituição Federal, Constituição de 1988. O artigo 177 estabeleceu o monopólio da União, né? Monopólio da União sobre a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, né? Pesquisa e lavra, exploração e produção. E proibia qualquer tipo de contratação, vedado a União ceder ou conceder qualquer tipo de participação em espécie ou em valor na exploração das jazidas de petróleo, ressalvado o disposto no artigo 20, que é a compensação financeira, são os royalties, né? A única participação é o pagamento de royalties. Muito bem. Isso foi em 1988, né? De 88 para 1993, aconteceu aquela mudança toda no mundo, né? Mudança de paradigmas políticos e econômicos, né? Muro de Berlim, aquela história. E em 1993 estava prevista a revisão constitucional e esse debate sobre o monopólio do petróleo foi rescindido, né? Mas a conclusão naquele momento foi que não, manteve esse monopólio. Mas mesmo assim a chama ficou acesa e o monopólio não resistiu só até 1995. Né? A emenda constitucional número 9, com a emenda constitucional número 9 de 95, foi reescrito esse parágrafo único. O monopólio das atividades de exploração e produção continuou sendo da União, mas a União, a partir desse momento, poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos 1 a 4 desse artigo, né? Em termos práticos, monopólio das atividades de GIP, exploração e produção, continuam sendo da União. Mas, antes ele era exercido esse monopólio era exercido exclusivamente por meio da Petrobras. Depois da emenda constitucional número 9, passou a ser exercido por qualquer outra empresa, né, contratada pela União ou observadas as condições estabelecidas em lei. Então, é por isso que se diz que, tecnicamente, o monopólio não foi quebrado, não foi extinto, ele foi flexibilizado, né, continua sendo da União. Muito bem. A partir disso, então, os principais marcos, aqui uma linha de tempo da esquerda para a direita, aqui começa lá em 1995, a emenda constitucional. Em 1997, a emenda constitucional é regulamentada pela Lei 9478, né, que era a Lei do Petróleo, hoje a gente chama de Lei de Concessões do Petróleo ou Lei Geral do Petróleo, porque nós temos mais de uma Lei do Petróleo, né? A partir daí, 98, a implantação da Agência Nacional do Petróleo, agência reguladora, em 1997. De 98, nós temos a fase de transição do monopólio para o regime aberto, né? E alguns blocos, uma série de blocos são concedidos à Petrobras, sem licitação, e a partir de 99, então, começam as rodadas anuais de licitação, né?
Isso foi até 2008, até a 10ª rodada de licitação, né? O que aconteceu, o fato novo aí e relevante foi a descoberta do pré-sal, que foi descoberta entre 2006 e 2007. E na 10ª rodada de 2008, a agência reguladora colocou nessa licitação uma série de blocos do pré-sal. Diante disso, a Petrobras, né, liderado pelo então diretor de exploração e produção, Guilherme Estrela, foi a Brasília e sugeriu ao governo federal a retirada desses blocos da 10ª rodada de licitações e a discussão de um novo marco regulatório, porque a gente tinha uma situação completamente diferente da que tinha até então, né? Uma nova província petrolífera, com grandes volumes e com risco exploratório muito baixo, né? Muito mais baixo em relação à média internacional. E assim foi feito, né? A 10ª rodada se realizou, mas foi uma rodada de licitações esvaziada, porque foram retirados esses blocos do pré-sal. E ali começou, então, a fase de... Ficamos 5 anos sem realizar leilões, né? Atribui-se a isso a discussão do novo marco regulatório. Em parte, esse ato de 5 anos dos leilões foi devido à discussão do marco regulatório, mas em parte também foi a briga que se instalou no país, e que não está resolvida até hoje, pela distribuição dos royalties, né? Aliás, essa questão está até hoje no Supremo. O Supremo pautou para ser julgada agora, mas o governador Witzel pediu para adiar 6 meses, quer dizer, uma coisa que não está resolvida até agora. Então, o hiato de 5 anos é discussão do marco regulatório e briga, né, entre os entes federados para saber com quem vai ficar com o quê, né, das riquezas desse pré-sal. Ok. Então, na segunda rodada de licitações, os blocos aqui, está vendo uma visão em planta, né? A gente está olhando de cima. Foram licitados um conjunto de blocos, naquela época a gente chamava de cluster, né? O agrupamento de blocos da Bacia de Santos, depois passou a ser chamado de polo pré-sal da Bacia de Santos. E esses blocos aí, né, BMS9 e BMS11, foram os primeiros a descobrir acumulações importantes no pré-sal. E aqui a gente tem, então, a potencial extensão da camada do pré-sal, que vai lá desde o sul do estado de São Paulo até o sul, aproximadamente o sul do Espírito Santo. Aqui um detalhe do que seria o sistema petrolífero, né, do pré-sal, uma visão também em perfil. As principais rochas geradoras estão abaixo do sal e o óleo gerado nessas rochas, né, migra através de dutos geológicos, normalmente falhas geológicas, até encontrar uma barreira intransponível. Essa barreira intransponível é o sal, né? Na Bacia de Campos nós temos janelas de sal, né? O sal tem um fenômeno geológico que resulta no estiramento do sal e o óleo sobe, uma parte é acumulado, forma algumas jazidas, outra parte se perde para a atmosfera, né? Aqui não, né? Nessa condição aqui, que não há janelas de sal, todo o sal, todo o óleo gerado abaixo do sal fica aprisionado no pré-sal. Pré-sal, justamente aquilo ali, é abaixo do sal, né? Aí até fica a pergunta, né? Se eu perfurar um poço, eu vou encontrar primeiro o pós-sal, depois o sal, depois o pré-sal. Mas por que tem esse nome, né? Se primeiro eu encontro o pós-sal, né? Porque quem deu o nome foram o geólogo, quem deu esse nome foi o geólogo. O geólogo vê o mundo de baixo para cima, né? Por isso em tempo, ele vê em tempo. Então, é pré-sal, sal e pós-sal, né? O núcleo do planeta. Quem tiver uma ideia, quem quiser ter uma ideia, né, do que são essas rochas do pré-sal, pode dar uma olhadinha ali, aqui perto, na Cinelândia, naquele prédio, aqui mesmo também, né? Aqui também tem, né? Mas aqui ele é... Nesse prédio tem, nesse prédio. Aqui é o cordão a antiga sede do cordão do Bola Preta, mas aqui o Cláudio está me informando que aqui também, né, tem os microbiolitos, né, na entrada desse prédio. E aqui, olhando no detalhe, né, vocês vão ver esses poros, né, porque aquela história, né, o que é um campo de petróleo, né? É um lençol petrolífero, né, um rio subterrâneo, né? Não é nada disso. Uma analogia que a gente pode fazer é como uma esponja, né? Uma esponja cheia d'água, né? A mesma seria assim, é uma rocha cheia de óleo, é como se fosse uma esponja cheia de água. O óleo está preenchendo esses poros, essa porosidade, esse volume vazio da rocha, né? É esse cara, esse pretinho aí que vai trazer toda essa riqueza para o país, gerar empregos, etc., né? A
A gente vai viver disso os próximos 20 anos, né? Assim espero, né? Se tudo der certo, né? Muito bem. Aqui é a face visível de uma unidade de produção, né? Tem a cara de um navio. Se a gente fizer um voo de helicóptero lá na Bacia de Santos, vai observar situações como essa. Aqui na verdade, a unidade de produção é um sistema muito mais complexo do que isso, né? Tem todo um arranjo submarino. Eu acho que no futuro próximo, nem aquela face visível a gente vai ter mais, né? Toda a estrutura vai ser submarina, operada remotamente, né? Com a evolução da tecnologia, isso vai acontecer. Para a gente ter uma ideia do tamanho do empreendimento desses, isso aqui é um mapa do centro do Rio de Janeiro. Aquele centro de onde partem os feixes ali é o prédio da Petrobras, a sede da Petrobras ali na Avenida Chile. E esse é o sistema da unidade de produção do piloto do campo de Lula. Primeiro o sistema de produção do pré-sal, né? Se a unidade de superfície estivesse em cima do edifício, do Edise, o arranjo submarino alcançaria toda aquela área lá, né? Para sul chega até a Enseada de Botafogo, para leste até Niterói, para oeste até quase lá São Januário, quer dizer, uma coisa imensa. Isso é só uma unidade de produção, né? Nós vamos ter dezenas, já temos outros, vamos ter dezenas ao longo do desenvolvimento. Avançando aqui, eu tenho que apontar para onde? Me ajuda aqui, avança uma. Agora aqui, né? Então, diante disso tudo, nós temos ali, né? O fato novo e relevante é a descoberta de uma nova província petrolífera, o pré-sal, que tem duas características importantes: volumes expressivos, grandes volumes e baixo risco exploratório. A média internacional de risco exploratório hoje está quanto, Cláudio? 10%, 20%? Por aí, né? No pré-sal, esse risco é muito maior, o índice de sucesso é muito maior, né? 10% a 20% é o índice de sucesso, mais ou menos uma média aí, e no pré-sal é bem maior, então, baixo risco exploratório. Com isso, ensejou a discussão sobre a necessidade de mudanças no marco regulatório vigente naquele momento, com 3 objetivos, né? Maior participação do país nas receitas do petróleo, o país vai passar a ser um grande produtor de petróleo. O país tem que atrair maior desenvolvimento científico, tecnológico e industrial, né? Essa riqueza tem que ficar aqui. E o país vai ter que ter maior controle no ritmo de produção, né? Claro, se o país vai ser um exportador de petróleo, ele tem que ter um controle nesse ritmo de produção, porque o ritmo de produção afeta diretamente o valor da commodity, né? Muito bem. Com 2 premissas importantes: respeito aos contratos em vigor, o que está assinado, e observância das experiências e das práticas internacionais, né? Se possível, não vamos reinventar a roda. Bom, isso foi uma discussão longa, eu não vou reportar tudo o que aconteceu aqui, mas o resultado foi o novo modelo regulador, né? Que é o regime de concessão, que estava vigendo desde a Lei 9478, de 97, ele permaneceu em vigor para áreas do pós-sal e áreas do pré-sal que já haviam sido licitadas no regime de concessão. Contratos que estavam assinados permaneceram em vigor. E outro regime de partida de produção para o pré-sal e outras áreas estratégicas ainda não licitadas. Essas áreas estratégicas é que a lei colocou essa possibilidade, né, de que outras áreas viessem a ser definidas como tal, como áreas estratégicas. Isso nunca aconteceu, a tendência agora até é diminuir, né? E, finalmente, um regime especial, e aí a gente chega na nossa seção onerosa, né? Seção onerosa para parte do polígono do pré-sal. Então, voltando ao artigo 177, né, que diz que a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades de IP, observadas as condições estabelecidas em leis. Que leis são essas, né? A 9478, de 97, para concessão, a 12.351 para a partilha de produção, né? E tem a 12.304, que trata especificamente da PPSA. E a Lei 12.276 para a seção onerosa. Então, de tal maneira que, então, hoje nós estamos adentrando a terceira fase
da história da legislação brasileira aplicável às atividades de EIP. A indústria brasileira de EIP foi fundada, em termos práticos, em 1953, com a Lei 2004, que criou a Petrobras. Antes disso, já havia sim, uma atividade, mas muito simbólica, praticamente amadora, né? Com pioneiros lá, como Monteiro Lobato. Em 53, nós entramos, sim, né? na indústria do Brasil, entra na indústria do petróleo. Em termos práticos, durou até 98, com a primeira rodada de licitações. O regime de concessão, a partir de 98, com o advento do pré-sal, o novo marco regulatório, coexistem três regimes: concessão, cessão onerosa e partilha de produção. Bem, está aqui o polígono do pré-sal, ele é definido em lei, né? O que está dentro desse polígono aí, o que está em azul é regime de partilha de produção. O que está em verde ou amarelo eram áreas já contratadas, já licitadas anteriormente à lei e, portanto, contratadas sob regime de concessão e assim permanecerão e permanecem até hoje, né? Dentro desse polígono foram ainda reservadas algumas áreas que estão lá destacadas em amarelo para o processo que foi chamado de cessão onerosa, né? Por que cessão e por que onerosa, né? E por que foi feito? Cessão porque foram blocos cedidos diretamente à Petrobras, sem licitação, né? O respaldo para isso foi aquela lei que eu mostrei ali atrás. Foi criada uma lei especial para a cessão onerosa, que está aqui, é a 12.276. Né? E a ideia da cessão onerosa, na verdade, veio de dois vetores que acabaram convergindo, né? O primeiro é que a Petrobras, já naquele momento, em 2010, ela já estava com um grau de endividamento muito elevado. E um dos indicadores do grau de endividamento é justamente a relação, né? Dívida sobre capital social. Então, como melhorar esse indicador? Aumentando o capital social. Mas como é que vai fazer? Como é que vão fazer aporte? Né? Como é que a União, que é o acionista principal, vai fazer aporte para aumentar esse capital social? Bom, ela vai fazer o seguinte: ela vai emitir títulos da dívida pública lastreados nessas reservas e, com isso, ela vai fazer o aporte de capital, a parte que lhe cabe, né? E os acionistas minoritários, se quiserem, se quiserem, acompanhem esse aumento de capital. Alguns acompanharam, outros não, né? Então, a primeira motivação foi essa. A segunda motivação foi que, ao reservar esses blocos para a Petrobras, atendia um pleito de uma ala forte da companhia também, que queria dar à Petrobras o protagonismo, né, na atuação no pré-sal, né? A lei do pré-sal, naquele momento, já previa que a Petrobras seria operadora de todos os blocos, com no mínimo 30% de participação, no que fosse regime de partilha. Além disso, então, criou-se a cessão onerosa, onde a Petrobras seria operadora exclusiva, sozinha ela, né? Com isso, ela seria o grande maestro, o grande condutor, né, do desenvolvimento das atividades do pré-sal. Esse era o paradigma da época, assim foi feito. Muito bem. Então, resumo, na ópera, né, nós temos aqui o marco regulatório original sofreu modificações de lá para cá que eu vou chamar a atenção, né? Cessão onerosa. E aqui que começa a particularidade, né? Na sistemática brasileira, que é a sistemática vigente na maior parte do mundo, o detentor de direitos de exploração e produção tem direitos sobre a parte de uma bacia sedimentar formada pelo prisma vertical de profundidade indeterminada. Então, todo prisma vertical é seu. Tem algumas exceções no mundo, né? Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, você pode fazer um fatiamento na vertical. Isso decorre daquela história de que nos Estados Unidos, diferentemente no Brasil, o proprietário do solo tem direito às riquezas do subsolo. Então, da mesma maneira que ele pode lotear o terreno dele, ele pode lotear a superfície, mas é uma coisa diferente do que nós fizemos, né? Então, lá você tem Estados Unidos e Canadá. De 1.000 a 2.000 metros, quem tem direitos é o Tales. De 2.000 a 3.000 é o Cavanha. Ou então por horizontes geológicos, né? O terciário para o Cavanha, o Cretáceo para você e assim por diante. No Brasil é diferente. A Petrobras não tinha direito ao bloco. Ela, dentro daquele bloco, ela tem direito
a produzir 5 bilhões de barris. Produzidos 5 bilhões de barris, ela vai embora. Então, começa essa diferença aí, né? Muito bem. Do restante lá, né? Partilha de produção, Petrobras operadora com 30% de participação, terceiros por licitação. Há uma possibilidade na lei da partilha até hoje de um bloco ser outorgado diretamente à Petrobras, portanto, ela ficará com 100% de participação sem licitação, pagando bônus, né? Isso não a libera de pagar o bônus, mas há essa possibilidade. Nunca foi utilizado isso, mas está lá até hoje na lei. Outras áreas, regime de concessão, os titulares serão os licitantes vencedores. E não houve mudanças para as áreas concedidas anteriormente, a mudança do modelo regulador, inclusive no pré-sal, como já assinalei. Muito bem. Então, estão aqui os blocos do pré-sal. Aqui está pequenininho, mas com o início das atividades, com o desenvolver das atividades da Petrobras, além dos 5 bilhões de barris que a Petrobras tinha direito de produzir nessas 4 áreas aqui, 4 blocos, ela encontrou mais petróleo. Então, está pequenininho aqui, mas eu vou ler para vocês ali. São 4 áreas, está nesse canto inferior direito. Deixa eu ver aqui. Então, na principal área, que é o qual slide? 17. Aqui. Tá menor ainda. Não, Búzios, que é o grande volume, não vai dar para ler. Mas são volumes muito expressivos, muito maiores. Alguém consegue ler ali? 8. Até 8 bilhões. Tá. Em Búzios, no primeiro, né? Depois o outro vai assim, enfim, tem muito mais do que os 5 bilhões, né? Somando isso tudo aí. Então, isso aí passou a ser chamado de excedente da seção onerosa. Né? Dentro daquele bloco, eu tenho os 5 bilhões são da Petrobras, seção onerosa, seção porque foi cedido. Onerosa porque a Petrobras pagou, né? Eu esqueci de falar isso. Aqueles títulos que a União aportou à Petrobras para para responder ao chamamento de aumento de capital, a Petrobras pegou os títulos com essa mão e devolveu com essa para a União para pagar essa cessão aí de direitos, né? Operação casada no mesmo dia. Seção onerosa 5 bilhões, excedente da seção onerosa, tudo isso. Bom, então o que nós vamos fazer com esse excedente da seção onerosa, né? Surge então a questão. A primeira ideia que se teve foi que esse excedente da seção onerosa fosse outorgado diretamente à Petrobras por meio daquela abertura da lei da partilha, que permite que os direitos de exploração e produção no regime de partilha sejam cedidos diretamente à Petrobras, sem licitação, 100%. Né? Se estabelece um valor de um bônus e se cedem os direitos. Essa foi a primeira ideia. Só que essa ideia aqui, né, chegou no TCU, né? Isso aqui é uma matéria de 2014, o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, dispensa de licitação, decidiu dispensa de licitação para a contratação da Petrobras como exploradora em regime de partilha do petróleo e do gás que excederem os 5 bilhões de barris referentes ao contrato de cessão onerosa nos campos de Búzios, tal, né? Só que essa mesma matéria diz: o Tribunal de Contas da União vai pedir esclarecimentos ao governo sobre a contratação direta da Petrobras. A depender das informações que serão fornecidas, a Corte de Contas poderá solicitar suspensão das contratações. E assim que foi feito. O Tribunal de Contas não considerou razoável, não considerou uma justificativa plausível e não aceitou, né, a realização desse tratamento que foi proposto, né, que o excedente da seção onerosa fosse outorgado diretamente à Petrobras por essa abertura da lei do petróleo. E o que aconteceu? Aconteceram duas coisas aí, né? O primeiro que, originalmente, a Petrobras, que tinha era operadora de todos os blocos do pré-sal, com no mínimo 30% de participação, ela passa a perder esse direito, ela deixa de ser operadora única do pré-sal e ela passa a gozar de um direito de preferência, né? E pode participar de licitação também.
Então, o excedente da seção onerosa sai daquele 100% e assim, é o que está, é exatamente o ponto que chegou, é o tratamento que está sendo dado, né? Esse excedente da seção onerosa, a Petrobras tem direito de preferência, mas outras empresas vão concorrer na licitação, inclusive podem atuar como operadoras. Muito bem. Quais são... Eu estou falando dos 3 regimes, mas o que eles têm de diferente, né? Primeiro, eu selecionei algumas variáveis, aí, umas 7 variáveis aproximadamente, para destacar as diferenças que eu identifico como principais aí, né? De quem é o risco do empreendimento? Todo empreendimento tem um risco. Esse risco é sério porque é importante, né, avaliar, porque os volumes investidos são muito grandes. No regime, de quem é a propriedade do petróleo e do gás produzidos e quais são as participações governamentais, né? O que fica dessa riqueza produzida, do que fica com o Estado. E uma outra variável importante, né, se existe ou não possibilidade do abatimento dos investimentos e das despesas operacionais que a empresa de petróleo, né, os investimentos que a empresa de petróleo fez, das despesas operacionais que a empresa de petróleo fez. No regime de concessão, o risco é 100% da concessionária. No regime de cessão onerosa, do jeito que ele está hoje, é 100% da Petrobras. Na partilha de produção, o risco é da empresa de petróleo, aqui ela é chamada de contratada. Havendo sucesso no empreendimento, de quem é o óleo produzido, de quem é o óleo e o gás produzidos. No regime de concessão, todo o óleo fica com a empresa concessionária. No regime de cessão onerosa, todo o óleo fica com a Petrobras. No regime de partilha, né, aí começam as singularidades, né? Você tem, primeiro, que a produção mensalmente, o volume produzido mensalmente, ele é separado em 2 partes. Uma chamada de cost oil e outra de profit oil. O cost oil serve justamente, é o óleo que fica com a empresa a título de abatimento dos investimentos que ela fez na fase exploratória e das despesas operacionais que ela está tendo para produzir. Então, esse óleo fica diretamente com ela. O restante, é chamado de profit oil, ou excedente em óleo, vai ser dividido, aí é que entra a partilha, né, entre a empresa de petróleo e o poder público e a União. O fator de licitação é quem oferecer a maior parcela de excedente em óleo para a União. As participações governamentais variam de caso para caso, né? Nós temos no regime de concessão os bônus de assinatura, os royalties e a participação especial. Royalties e participação especial são compensações financeiras pela atividade de exploração e produção. Os royalties são a participação ordinária e a participação especial é a compensação financeira extraordinária. Se você produzir 1 barril de petróleo, você vai pagar royalties, né? Enquanto que a participação especial incide somente sobre os grandes volumes. Na verdade, a lei coloca projetos de grande rentabilidade e grandes volumes. Acontece que você pode ter uma grande rentabilidade mesmo produzindo 1 barril de petróleo, né? Então, nunca houve regulamentação para grande rentabilidade. Tem para grandes volumes. Isso aqui também é uma inovação brasileira, porque no mundo inteiro você tem a figura chamada dos windfall profits, né? São os ganhos inesperados. Então, quando temos ganhos inesperados, realmente, o poder público fica de olho, nós vamos arrecadar mais, porque, afinal de contas, não é só você que vai faturar sozinho. Só que, normalmente, esses windfall profits estão associados a aumento do preço do petróleo. E aqui não, a gente inventou essa história de grandes volumes, né? Que traz problemas, traz uma série de problemas, mas isso é uma outra história para uma outra ocasião, né? No caso da cessão onerosa, as participações governamentais são o pagamento que a Petrobras fez pela cessão onerosa, com aqueles títulos emitidos pelo governo, né, que o governo utilizou para fazer o aporte, e os royalties que ela paga. Não tem participação especial. E a partilha de produção tem os bônus de assinatura, os royalties, não tem participação especial também, e tem o petróleo e o gás, que é dado in natura, né, in kind, né, para a União, e a União vai pegar aquele petróleo e vai vender, né. Onde que existe essa possibilidade de abatimento dos investimentos e dos custos operacionais, tá?
No regime de concessão, isso é uma invenção nossa, normalmente não existe essa possibilidade de abatimento, mas se você paga a participação especial, você pode abater, sim, da base de cálculo, os seus investimentos, né? Então, os royalties incidem sobre a receita bruta da produção, a participação especial incide sobre a receita líquida da produção. Na cessão onerosa não existe essa possibilidade e na partida de produção existe essa possibilidade, né, que justamente vem lá do cost oil. E na participação especial, né, esse abatimento vem da participação especial, né, no regime de concessão. Ok. Outras características aqui de diferenças. A empresa, quem pode ser empresa operadora, né? Todo empreendimento de EIP tem uma empresa operadora. Se a empresa está sozinha, conduzindo esse empreendimento sozinha, ela é a própria operadora. Acontece que 70%, 80% dos empreendimentos de EIP no mundo inteiro são conduzidos em parcerias, joint ventures, né? As empresas se associam para reduzir o risco, né? Os investimentos são muito altos, riscos também, então é prática comum se unirem em parcerias para dividir esse risco. No regime de concessão, qualquer empresa habilitada tecnicamente pela agência reguladora pode ser operadora. Na cessão onerosa, somente a Petrobras. Na partida de produção, originalmente, só a Petrobras com no mínimo 30% de participação. Como é que se dá a outorga dos direitos? Na concessão, licitação. Na cessão onerosa, foi cessão direta à Petrobras sem licitação. Na partida de produção, licitação, como vem sendo, ou, teoricamente está lá ainda, né, contratação direta da Petrobras, dispensada a licitação. Possibilidade de parcerias. Na concessão, sim. Na cessão onerosa, não. E estou andando aqui. No PSA, sim, se houver licitação. Se for aquela outorga direta da Petrobras, não. Bom, está em andamento dois projetos de lei aí querendo mudar isso aqui, né? O projeto de lei, aquele primeiro, 8939, que diz que estabelece que a Petrobras poderá ceder até 70% dos seus direitos da cessão onerosa. Está em tramitação. E o outro do senador, mais recente, do senador Serra, é o 3178, que exclui o direito de preferência da Petrobras. Também está em tramitação. Bem, agora então, é nesse cenário que está a nossa cessão onerosa. E o que é importante para nós agora, nesse contrato de cessão onerosa? Está aqui o valor inicial do contrato de cessão onerosa. O que a Petrobras pagou à União, naquele momento, foi esse valor aqui, 74.807.616, que dava, por 5 bilhões de barris, dava mais ou menos 8,51 bilhões de barris. Tá? Isso foi assinado nesse momento aqui. Essa curva aqui é a curva de preço de petróleo, né? Valores históricos aqui. Foi assinado nesse momento aí. Mas essa cessão onerosa, ela tem uma característica peculiar, né? Porque, por exemplo, se eu for vender um celular para o Thales, né? Não tem problema nenhum. Mas, Thales, eu vou te vender esse celular aqui por R$500, tá bom? E o Thales, tá bom, tá certo. Agora, se ele valer 600, tem algum problema? Não, quem vai perder dinheiro sou eu, quem vai ganhar o Thales. Se ele valer 400, tem algum problema? Não, eu vou ganhar dinheiro e o Thales vai perder. Toda compra e venda é assim, né? Aqui não é assim. Aqui tinha que ser 0 a 0. Por quê? Quem são os players aí? É União e Petrobras. Se a venda for feita a um valor mais alto do que o valor justo, a Petrobras vai pagar mais, né? Então, quem que está saindo ganhando? A União ganha e quem é que perde? Os acionistas minoritários da Petrobras perdem. Se acontecer o contrário, a Petrobras paga menos do que ela deveria pagar. Quem está ganhando? Os minoritários da Petrobras. Quem está perdendo? Toda a sociedade. Então, tem que ser um valor exato. Aí alguém olhou aquela curva ali, né? Ele só conhecia aquela, logicamente, a série de baixo, mas a série de baixo estava num momento de subida realmente, né? Então alguém teve alguma ideia e falou assim, tá, o valor é esse, mas para a gente ter uma estimativa melhor, vamos fazer uma revisão daqui a alguns anos, daqui a uns 5 anos, né? Quando tiver a revisão
quando tiver a declaração de comercialidade dos campos, e aí também aí começou outro imbróglio, né? Porque esse momento não foi bem definido, né? Bom, eu devo dizer que essa iniciativa ela é completamente inútil, né? Porque, em vez de ajudar, ela atrapalhou. Porque você só vai saber o valor, esse valor exato, o valor justo que a Petrobras tinha que pagar à União, no dia que a Petrobras produzisse a última gota de petróleo. Só nesse momento você vai saber o valor exato, porque o resto vocês estão... Projeções de preço, projeções de custos, altíssima subjetividade. Essa revisão, ela é, ao mesmo tempo, inútil e ela criou um incidente que a gente vai ver aqui. Que incidentes que ela criou, né? Que ela complicou esse processo aqui. O fato é que continuou subindo, né? Então, o contrato previa lá, né, o valor inicial, né, valor inicial, aqui, uma seção, um anexo 5º com diretrizes para a revisão desse contrato, tinha diretrizes, um anexo bem detalhado. E aqui a previsão, né, se na data da conclusão da revisão, né, o valor for superior, a Petrobras ou ela devolve áreas, né, vai produzir menos que 5 bilhões, ou ela paga em dinheiro. Se for o contrário, e foi o contrário, a conclusão final, né, o valor revisto ser inferior, a cedente, que é a União, deverá restituir a diferença ao cessionário. Muito bem. Então, de lá para cá, o que aconteceu? O óleo continuou, o preço do óleo continuou flutuando, e tudo isso aí não é novidade para ninguém, que o preço do óleo sempre flutuou e vai flutuar, ele é sensível a muita coisa aí, né? Que questões geopolíticas, etc. Agora, ele começou a ser discutido, essa revisão, mais ou menos pelos idos de 2013 e 2014. Houve momentos que o preço estava acima do que a Petrobras pagou e houve momentos que estava abaixo. A maior parte dos momentos estava abaixo ali, né? A Petrobras e a União nunca revelaram, a gente sabia, essa discussão se arrastava, a gente tinha notícias pela imprensa que estava se arrastando anos aí, mas eles não eram claros de qual era a divergência. A gente só teve algumas pistas aí das divergências com algumas notícias recentes aqui. Isso aqui foi publicado no dia 10 agora da 22 do 10, né? O TCU, olha só, o TCU diz que no início das discussões, a certificadora contratada pela Petrobras, que foi, acho que a Degollier MacNaughton, uma empresa de muito renome, avaliou em 37 bilhões o valor que a estatal teria a receber. Já a empresa contratada pela ANP, que eu acho que foi qual que foi? McKinsey? Não sei, não me lembro lá. Mas é uma empresa também de prestígio, vou lembrar o nome da... A empresa contratada pela ANP entendia que a União deveria ser ressarcida em 38 bilhões. Olha só a diferença, né? Então, aqueles parâmetros, aquele anexo de diretrizes não ajudou em nada, né? Olha o leque que você tem aí de alternativas, né? Isso no começo. Depois parece que melhorou um pouco, né? A União e Petrobras nunca foram claros com relação aos impasses. Mesmo assim, foi possível concluir que os principais pontos controversos diziam respeito às datas a serem acordadas como referência para o câmbio, o valor do barril do petróleo e o cálculo dos gastos incorridos pela Petrobras. A gente pescou que as divergências deveriam ser essas aí, né? Para auxiliar essa superação desse impasse, foi proposto até um projeto de lei na Câmara lá, do deputado Aleluia. E esse projeto de lei foi aprovado na Câmara qual é a data que está ali? 5 de julho do ano passado, de 18, foi enviado ao Senado. Chegou no Senado, ele está lá com até 7 de março, desde 7 de março a matéria está com o relator, está lá, né? O fato é que, aqui uma notícia um pouco mais recente, né, sobre essa história também dessa negociação. Aqui já melhorou, né? Isso é matéria de janeiro de 2019, né, quando o governo atual tomou posse. O governo vai começar do zero as negociações com a Petrobras. Ali, naquele momento, reduziu o leque, mas ainda tinha impasse. Há vários cenários sobre quem tem recursos a receber e qual o valor do pagamento. Em alguns cenários, a Petrobras recebe recursos, 4, 10 ou 14 bilhões. Em um deles, a companhia paga o dinheiro à União, em outro, a negociação fica no 0 a 0 para os dois lados. A negociação evoluiu, mas ainda estava, né, abrangia um leque grande. O fato, né,
E outros embrólios aí, tá? O fato aqui também já evoluiu, o contrato assinado previa a revisão do valor pago. Essa aqui é uma matéria publicada essa daqui anterior foi no dia 10, eu acho. Está pequenininho ali, mas foi no dia 10 de janeiro. 8 de janeiro. Está enxergando bem. Aqui em 31 de janeiro. Em 31 de janeiro, no valor econômico, dizia que o contrato previa a revisão. Até hoje a revisão não foi concluída, mas aqui já evoluiu bem. Há um entendimento de que a Petrobras é credora, ou seja, te pagou mais pelos 5 bilhões do que deveria. Opa, então tá, estamos chegando perto. E aqui no dia, isso aqui foi em maio, 27 de maio, isso aqui é um press release da Petrobras, que ela informa que o seu Conselho de Administração aprovou o termo do aditivo. Então aqui ele faz menção, esse press release faz menção aos 9 bilhões, lá 9,058, que é o valor atual. Então, em maio, chegou num acordo, tá? Tudo bem, mas vocês vão ver que ainda tem uma coisinha ali, né, para atrapalhar. Muito bem. O TCU foi submetido ao TCU, essa minuta de aditivo, e o TCU diz o seguinte aqui, né? O Tribunal de Contas da União passou por cima de uma série de falhas detectadas na revisão do contrato de cessão onerosa para evitar uma eventual frustração do leilão que prejudicasse a situação fiscal do país, né? Então, o que acontece? O que o TCU observou, né? As perdas de um cancelamento do certame não compensariam potenciais ganhos resultantes de ajustes que seriam necessários. Entre as principais alegações está a grave situação financeira de estados e municípios. E ele dá a entender claramente, aqui ele fala claramente, esse relatório do TCU, que a inconsistência nos cálculos dos custos estimados de produção nos 4 campos que vão ao leilão, né? Por exemplo, superestimativa de 1,6 bilhão somente nos custos com as plataformas de exploração que vão operar no campo de Búzios. Quer dizer, o TCU está dizendo o seguinte: chegaram a um acordo com esses 9 bilhões, mas eu não concordo, tá? Eu só estou aliviando porque o país está pela beira da morte, né? A não realização do leilão acarretaria um prejuízo de 5,4 bilhões por ano. Então vai, porque... Mas não é 9 bilhões não, tá? Ou seja, muito complicado. Essa história de revisão, muito complicado, né? Mas tá bom. Seguindo em frente... Aqui o contrato, os outros complicadores, né? O contrato previa revisão do valor pago, já sabemos isso. Até hoje a revisão não foi concluída naquela mesma matéria. E aqui nessa matéria aqui de 31, voltando, estou indo e vindo no tempo, né, porque aqui foi levantada já uma questão importante. Tá bom, a Petrobras é credora, mas como essa dívida vai ser paga? O governo pode fazer em dinheiro, em títulos ou em petróleo? Se o projeto de lei tal, que tramita no Senado, for aprovado? O projeto já passou pela Câmara dos Deputados. O pagamento, e aqui que é a questão fundamental, o pagamento terá impacto no resultado primário? Está sujeito ao teto de gastos? Ou seja, nada aqui nesse processo é trivial, né? E a conclusão é, e mais, né? Nesse momento o Paulo Guedes já dizia, o Paulo Guedes já dizia, tá ruim aqui, que manifestou o desejo de dividir parte da quantia que será arrecadada no leilão dos excedentes da cessão onerosa que caberá à União com os estados e municípios, né? E realmente eu acho que politicamente não teria outro jeito, né? Ele não ia conseguir fazer uma emenda constitucional para permitir pagar a Petrobras sem que o Estados e a União entrassem nesse bolo aí, né? É um trade-off, não tem jeito, e assim foi feito, né? Bom, e tal, teve a emenda constitucional, né? A emenda constitucional mudou o artigo 20, mudou o 107 da DCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que é onde está o teto, né, dos gastos públicos. E diz que lá não se inclui na base de cálculo e nos limites, né, do teto estabelecido nesse artigo as transferências a estados, Distrito Federal e municípios dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes na cessão onerosa e a despesa decorrente da revisão do contrato de cessão onerosa, né, para pagar a Petrobras, fazer o ressarcimento à Petrobras.
Os critérios de distribuição estão lá na lei, 13.385, acabou de ser aprovada, 17 de outubro. E o que nós temos é hoje, né? Das 4 áreas que vão ser licitadas, a Petrobras já manifestou interesse em 2, né? Direito de preferência que ela tem direito ainda, o projeto do senador Serra não foi aprovado ainda, então ela já falou que vai em Itapu e Búzios. As outras áreas de Atapu e Sépia, ela não manifestou interesse, né? Ali estão os volumes de cada um, e o fato que vai acontecer aí, então, é esse, né? Vai haver, assim, graficamente, nós vamos ter uma figura nova, que não existe no mundo inteiro, né? O mais parecido que nós temos isso é o fenômeno da unitização. A unitização é quando eu tenho 2 blocos contíguos e a jazida de petróleo se estende pelos 2 blocos, né? Como o petróleo é fluido, o gás é fluido, não é possível produzir petróleo daqui sem drenar o óleo do vizinho e vice-versa. Então, nessa legislação moderna que diz que numa situação como essa, você tem que ter um desenvolvimento simultâneo, né? Tem que ter um acordo entre as partes envolvidas e vão trabalhar juntas, vão formar uma nova parceria aí. Aqui é parecido com isso, mas não é bem isso, né? É coparticipação. A Petrobras tem direito aos 5 bilhões e os novos entrantes terão direito a o que for além desses 5 bilhões. Como é que isso vai? Vai ter um operador único, né? Como é que vai ser esse acordo? Eu não sei. Como é que vai ser essa convivência? Eu não sei. É uma espécie de unitização no tempo, um negócio... Não, eu não achei, não sei se alguém achou, eu não achei paralelo no mundo, não achei. Nunca vi nada igual. Então, nós vamos criar história. O Brasil vai ver, vamos ver. Para o bem e para o mal, né? Nós vamos criar essa história nova aí, né? E de lá para cá sucederam-se uma série de portarias e resoluções de CNPE, de Ministério de Minas e Energia, para acomodar essa situação nova, né? Essa 265 do MME, ela disciplina o acordo, esse acordo de coparticipação, define o acordo de coparticipação, vai ser celebrado lá entre o contratado e a Petrobras. Aparece a PPCA como intervente anuente. Olha lá, a área coparticipada, né? É uma área do contrato de cessão onerosa coincidente com a área do contrato de partilha de produção dos volumes excedentes da cessão onerosa. Né? Áreas coincidentes. As pessoas vão trabalhar, as empresas vão trabalhar em áreas coincidentes. Então, né, tem tudo para dar problema aí, né? Aqui tem um outro fato, tá? Além disso, além da Petrobras receber da União 9 bilhões de dólares, né? Pela revisão do contrato de cessão onerosa, ela vai receber mais uma parcela, que é chamada compensação. A compensação é o valor devido pelo contratado. O contratado é o cara, a empresa que for vencedora da licitação da cessão onerosa, em regime de partilha de produção, né? A cessionária, valor devido do contratado da cessionária nos termos da resolução 2 do CNPE. Bom, aqui o conteúdo do acordo de coparticipação, conteúdo mínimo, identificação da área coparticipada, definição do operador, vai ter um operador único, divisão dos direitos e obrigações que impactarem a União, participações que couberem as partes, né, na produção mensal, o que vai caber a um, o que vai caber a outro, possibilidade de alteração das participações nessa produção mensal, obrigações relativas ao pagamento de participações governamentais, as obrigações das partes em relação ao conteúdo local, né, isso é outra questão, plano de desenvolvimento comum, a vigência do acordo, a possibilidade de adoção de procedimentos para operações com riscos exclusivos, isso é uma outra história aí, né, das operações sole risk. O valor e a forma desse pagamento aí da compensação à cessionária, isso vai ser discutido, esse valor não está estabelecido, e a discussão dessa compensação aqui não vai ser nada trivial, assim como não foi trivial a discussão de quanto a União, se a União tinha que devolver, ou se a Petrobras tinha que pagar, né, e quanto que tinha que pagar, esse aqui também não vai ser mole, nós vamos ver por quê, e os mecanismos de solução de controvérsias, tá?
Aqui, a Petrobras deverá ser compensada de forma proporcional à participação da Jazida pelo investimento realizados nas áreas licitadas. Então, é por isso que está havendo essa compensação. E mais, em contrapartida, pelo pagamento dessa compensação, o novo entrante se tornará proprietário de percentual dos ativos proporcional à sua participação na Jazida. O valor será... E aqui que é o negócio, né? O valor será calculado com base em parâmetros de mercado atuais pelo diferimento da produção do volume contratado do regime de cessão onerosa. Isso aqui está querendo dizer o seguinte, eu vou detalhar o que está escrito aqui, né? A Petrobras, na verdade é isso, a Petrobras, então ela vai receber 3 parcelas. Uma da União, os 9 bilhões da União, revisão do contrato, né, do valor do petróleo da cessão onerosa. O outro, ela vai receber das empresas num acordo futuro, que vai ser discutido ainda, e em função de 2 parcelas, os investimentos que ela realizou na área, a infraestrutura que ela instalou na área, que vai ser utilizada pelas empresas vencedoras do leilão, e pelo diferimento, né, pelo adiamento do seu fluxo de caixa nas áreas, né, o ritmo das receitas de seu fluxo de caixa será retardado pelo ingresso de outras empresas nas áreas, né? Se ela ficasse sozinha na cessão onerosa, ela teria um fluxo. Agora, com esses entrantes, o fluxo muda e vai haver um diferimento desse fluxo de caixa, então ela tem que ser ressarcida por isso também, né? Agora, quanto é que ela vai ser ressarcida? Eu colhi 2 estimativas, uma da EPE e uma da ANP. A EPE estima que esse ressarcimento vai ser da ordem de 38,9 bilhões e a ANP 42,2 bilhões. É uma diferença razoável aí, tá? 6,7 bilhões. Esse número é número até significativo até para a empresa de petróleo. Não é tão grande quanto aquele leque inicial, né, de 37 para um lado, 38, mas é um número significativo. E esse número aí, ele é impactante, né? Esse valor da compensação é um fator importante para o sucesso do leilão, porque as empresas devem considerar esse desembolso do seu planejamento, né? No economics, ali no fluxo de caixa vai ter que entrar, esse valor vai ter que entrar, além, logicamente, do bônus e dos outros gastos, né? Bem, uma coisa interessante de notar, através da resolução 13 do CNPE, estabelece lá que os valores pagos pela contratada em regime de partilha de produção, a título de compensação, dessa compensação que nós estamos falando, né, são recuperáveis como custo em óleo. Então, a empresa vai pagar, mas vai recuperar em custo em óleo, lá na frente, tá? Aquela regra do sistema de partilha de produção. Tudo que você investiu, né, mais os seus gastos operacionais, você tem direito a abater. E mais, tem um outro detalhe aqui importante. De acordo com a lei da partilha, o artigo 42, o bônus de assinatura não integra o custo em óleo. E sendo vedado em qualquer hipótese seu ressarcimento ao contratado. Tudo bem. Só que essa lei a lei 13.586 de 2017, né, era uma MP que foi convertida em lei, era chamada de MP do milhão e virou lei do milhão, né? Diz assim, é uma sutileza, né? Para fins de determinação do lucro real, né, ou seja, do imposto de renda, né, base de cálculo do imposto de renda, e da base de cálculo da CSLL, poderão ser integralmente deduzidas as importâncias aplicadas nas atividades de exploração e produção das jazidas de petróleo e de gás natural. Então, a interpretação é que o bônus entra aqui também, né? Então, ele entra e sai. Tanto o bônus como a compensação, né? Então, é outro fator importante, né? Voltando ao conteúdo do artigo, né? Diante de toda essa história, é natural aqui, é o último ponto que a lei, que a portaria 265 estabelece como conteúdo do artigo de coparticipação, são os mecanismos de solução de controvérsias, né? E eles vão ser muito importantes, né? Isso vai ser um contrato de longo prazo, 35 anos, né, pelo menos aí do regime de partilha. Então é natural a ocorrência de tumulto, né? Isso é natural, né? Porque essas parcerias de AIP, Joint Ventures de AIP,
são alianças horizontais. Alianças horizontais significa que as empresas ocupam a mesma posição na cadeia econômica. São alianças entre empresas concorrentes. Tá? Nós estamos juntos aqui nesse empreendimento, mas em todo o resto a gente é concorrente, né? No upstream, no downstream. Então, a relação de parceria, ela por natureza é conflituosa, né? Eu trabalhei muito tempo em parceria, né, na Petrobras, e eu falava assim para a minha turma, quando o pessoal, fulano falou bem de você lá, de um cara da Shell, eu devo ficar preocupado, porque isso não é a regra não, né? Se ele está me elogiando, não tá, tem alguma coisa que eu estou fazendo, algum mole que eu estou dando aqui que não devia estar dando. Ela é por natureza uma relação conflituosa. Então, daí a importância de você ter mecanismos de solução de controvérsias bem ajustados, bem definidos, porque cada controvérsia que surge, que você não consegue superar, tumultua o empreendimento, atrasa o empreendimento, são custos, né? Atrapalha, né? Então a gente tem aí uma série deles, né? A gente não vou detalhar aqui, mas vale a pena a gente se aprofundar nisso, né? E aí entra toda a nossa turma aqui da área jurídica, né? O mecanismo de Senior Executive Negotiations, que são muitos litígios, muita controvérsia surgem entre os escalões técnicos, né? E os técnicos não conseguem superar esses litígios porque não têm autonomia. Na verdade, se você prevê isso no contrato aqui, que olha, se durante um tempo a área técnica não conseguir resolver o problema, nós vamos chamar os executivos. Os executivos são as pessoas de cada organização que tem poder para transigir em nome da sua empresa, né? E vamos sentar. Só isso resolve 80% a 90% dos problemas, mas tem que estar previsto, é bom que seja previsto em contrato, né? Aí os procedimentos tradicionais de mediação, os procedimentos tradicionais de conciliação, o Dispute Board Resolution, que também é uma modalidade nova, muito usada em contratos de EPC, né, que é uma instituição dedicada a isso, né, que acompanha, são especialistas que acompanham o contrato desde o início, né, e eles estão prontos para surgir algum litígio, para eles opinarem com embasamento, né, você não vai perder tempo explicando todo o problema para eles, né. Além disso, nós temos a prática as práticas colaborativas, isso é muito comum em direito de família, né, mas está sendo trazido para o mundo empresarial, para os conflitos empresariais. A prática colaborativa, diferente da mediação de conciliação, não tem um terceiro imparcial, né? Cada parte traz os seus advogados e o foco é o acordo. Se tiver acordo, resolve ali. Esses advogados são especialistas nisso, só atuam nesse ambiente do acordo. Se não tiver acordo, se partir político, saem esses advogados, entram outro grupo, né, de procuradores. E aí, ou a questão vai ser submetida ao judiciário, a prática internacional, isso não é só no Brasil, a prática internacional amplamente adotada é recorrer não ao judiciário, mas à arbitragem, né? Entre vantagens e desvantagens, a conclusão é de que a arbitragem produz melhores resultados em menor tempo e a menores custos, isso como regra geral, né? E você tem também a figura do Expert Determination, que é uma modalidade de arbitragem, mas uma decisão estritamente técnica, né? Não é uma discussão jurídica. Você vai entregar ao Expert, na verdade a decisão do Expert vai ter a mesma efetividade de que uma sentença arbitral, ou seja, não tem recurso. Mas enquanto o árbitro vai discutir sobre questões legais e contratuais, o expert não, você vai colocar a questão técnica para ele. Quanto tem de petróleo in situ nessa jazida com essa base de dados aqui? Ele vai dizer um número lá e vai dizer isso, só isso, né? É a questão estritamente técnica. O efeito da decisão é o mesmo. Muito bem. Diante disso tudo, né, mesmo com toda essa confusão, a gente tem certeza que o óleo vai sair, né, de subsuperfície e essa riqueza vai ser gerada. Nós já tivemos aí, hoje nós temos 14 empresas já inscritas para participar da licitação. O fato de estar inscrito não significa que ela vai participar, que ela vai apresentar a oferta, né? Mas é um bom começo, né? E aqui estão os principais players da indústria, né? Das principais empresas, eu acho que estão todas presentes aí. Eu não percebi nenhuma grande ausência, não notei nenhuma grande ausência de nenhum player assim tão importante, né? Então, a gente pode depreender que estamos sim atraindo, né, as principais empresas, e isso é natural, né? É uma coisa natural. Apesar de toda
essa confusão regulatória, né, de quanto vai ser a compensação que vai ter que pagar a Petrobras, como é que vai funcionar essa história de coparticipação, né, são inseguranças no processo. Mas o outro lado da balança diz o seguinte, olha, o risco é muito pequeno, né? O petróleo já foi achado, ele está lá, não tem risco, né? O risco é muito baixo, né? Tem risco de mercado, outras dimensões de risco, mas risco geológico, muito baixo, não tem. E os volumes são muito expressivos. Então, a conclusão que eu chego é que essa turma está considerando, sim, vale a pena, né? Vale a pena participar disso. E é a grande província que a gente tem, e é um momento, né? É o momento de você, de quem quiser produzir petróleo, o momento é esse, né? É notório que as principais projeções né, de toda a indústria dão conta daqui de que 20, 30 anos o petróleo vai gradativamente perder importância na matriz energética. Então a riqueza tem que ser produzida agora, né? O Brasil, principalmente, o Brasil tem três diferenciais aí em termos de economia, né? Agronegócio, minério de ferro e petróleo. Só que a gente só tem uma safra, né? E além de só ter uma safra, se a riqueza não for gerada aí em 30 anos, não vai ter valor nenhum, muito pouco, né? Então um momento é esse, temos que aproveitar esse momento. Aqui então, né, as regras de como é que a coisa vai funcionar, a expectativa que se tem com o leilão, né, no mínimo o bônus garantido aí é 69,9, garantido porque a Petrobras já manifestou interesse naquelas duas áreas, né, em Atapu e Sérpia. As outras duas não manifestou interesse, mas a grande probabilidade é que outras empresas acorram. Aqui as projeções de distribuição entre os entes federados, destaque para o Rio de Janeiro lá, que conseguiu um regime especial, porque os blocos estão aqui, são contíguos, né? A plataforma continental contígua aqui é o estado do Rio de Janeiro, que vai ser mais impactado com as atividades. Aqui os bônus de assinatura, de novo. Aqui as variações, né? Primeiro, seja qual for o resultado, a União pagará à Petrobras 9 bilhões e 58 em função do valor da revisão do valor do contrato de cessão onerosa. Do restante, 33% será destinado aos estados, né? Em relação a isso aqui, esse pontinho aqui, a gente teve uma novidade de última hora, né? Porque um alerta do TCU, né? O TCU, essa matéria foi publicada dia 24 agora, pelo Valor Econômico. Um alerta do TCU, no entanto, exigiu um ajuste nos planos. O órgão disse que a eventual suspensão do leilão poderia gerar um problema fiscal à União, e a União não teria recurso dos bônus de assinatura, mas manteria dívida com a Petrobras. Para equacionar o risco, o CNPE publicou na noite de terça-feira uma resolução sobre a possibilidade de o pagamento para a Petrobras ser adiado em um ano. O pagamento que seria efetuado em 27 de dezembro de 2019 poderá ser efetuado até 27 de dezembro de 2020. Está ali, né? Essa a resolução do CNPE. Ficam aprovadas as alterações nas cláusulas 1.3 e 1.6 da minuta do aditivo. Não foi divulgada qual foi a modificação. Não tem, ninguém encontrou em lugar nenhum. Só está dizendo que foi aprovado, né? Isso é uma precaução, né? Porque se travar o leilão, né? E a Petrobras recebeu isso, mas aprovou o aditivo. Está lá também noticiado agora que o CA da Petrobras confirmou a assinatura e aprovou ajustes na minuta do aditivo. A ratificação é feita após a companhia entender que os ajustes refletem a implementação da recomendação do Tribunal de Contas da União ao MME. Então, tudo indica que está superado esse probleminha, mas a probabilidade disso acontecer, né, de um leilão, já aconteceu, né? A 8ª rodada das licitações aconteceu, o leilão foi impugnado e parou, né? Uma liminar lá e tal, e parou. Aqui pode acontecer também, então é uma precaução. A possibilidade não é tão grande, mas pode acontecer. Finalmente, né, o que isso vai gerar de riqueza aí para nós, né? A estimativa feita pela agência reguladora é de que a cessão onerosa, o excedente da cessão onerosa vai gerar uma receita ao longo dos 35 anos de vigência do contrato de partilha de produção desses tais excedentes da cessão onerosa, vai ser de 628 bilhões de reais, né? Isso representa uma carga fiscal de 85%
né, de toda a riqueza gerada, 85% vai ficar com o poder público, né? Isso inclui o bônus de assinatura, a parcela da União na partilha da produção, né, o óleo lucro, ou seja, a parcela de óleo in kind, né, de óleo in natura que fica com a União, e demais encargos e tributos incidentes nas atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, né? Bom, projeções são feitas, né? Esperamos, essa aqui é uma projeção razoavelmente otimista e tomara que seja assim mesmo, né? E com isso, se eu conseguir passar o slide, eu encerro a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Estou à disposição aqui para a gente debater, se for o caso. Obrigado. Obrigado.